Saffron Kala era uma força a ser reconhecida. Desde tenra idade, ela demonstrava uma determinação feroz e uma curiosidade insaciável que a diferenciava de seus colegas. Filha de Leon e Fiona Kala. Os primeiros anos de Saffron foram marcados pela instabilidade, a luta de seu pai contra o alcoolismo e a subsequente depressão de sua mãe criaram um ambiente familiar tumultuado. Apesar desses desafios, ou talvez por causa deles, Saffron desenvolveu uma resiliência e determinação que moldaram seu futuro. Na escola, Saffron se destacava academicamente e socialmente. Ela era editora do jornal da escola, capitã do time de debate e uma aluna nota 10. Seus professores frequentemente comentavam sobre sua capacidade de enxergar através das fachadas e descobrir verdades ocultas, uma habilidade que mais tarde a atrairia para o jornalismo. Quando seus pais se divorciaram durante seu segundo ano de faculdade, Saffron se viu em uma encruzilhada. Sem querer escolher entre seus pais e precisando de um ambiente estável para continuar seus estudos, ela aceitou o convite do seu tio Everett e a oferta da tia Constance para morar com eles. Mudar-se para a casa da família Callan foi um ponto de virada para Saffron. Pela primeira vez, ela experimentou a estabilidade e o apoio que sempre desejou. Everett, em particular, se interessou em nutrir seus talentos, muitas vezes a envolvendo em discussões sobre política, negócios e eventos atuais. Everett Callan era a epítome do sonho americano. Aos 45 anos, ele havia construído um império imobiliário do zero, transformando-o em uma das empresas mais bem-sucedidas do Nordeste. Sua personalidade magnética e sua inteligência empresarial aguçada lhe renderam admiradores e inimigos em igual medida. Alto, com cabelos grisalhos, Everett tinha uma figura imponente. Ele tinha um jeito de dominar qualquer ambiente em que entrava, seu charme e sagacidade atraindo as pessoas como mariposas a uma chama. A infância de Everett foi marcadamente diferente de sua vida atual de luxo. Crescendo em uma família da classe trabalhadora, ele aprendeu o valor do trabalho duro e da ambição desde cedo. Seu pai, um trabalhador da construção civil, e sua mãe, uma garçonete, infiltraram nele uma vontade de vencer que beirava a obsessão. Depois de se formar na faculdade e na escola de negócios, Everett se lançou no mundo do mercado imobiliário. Sua capacidade de enxergar potencial onde outros só viam deterioração o diferenciou rapidamente de seus colegas. Em uma década, ele transformou a empresa de uma pequena firma local em uma potência regional. Para o mundo exterior, Everett parecia ter tudo: uma linda esposa, 2 filhos, um negócio de sucesso e a reputação de pilar da comunidade. Ele fazia parte do conselho de várias instituições de caridade, e era um doador generoso para causas locais. No entanto, por trás dessa aparência perfeita, escondia-se uma inquietação que Everett lutava para reprimir. Apesar do seu sucesso aparente, Everett lutava contra uma persistente sensação de vazio. A emoção de fechar negócios e acumular riqueza começara a diminuir, deixando-o em busca de novas fontes de entusiasmo. O relacionamento de Everett com sua sobrinha, Saffron, adicionou outra camada de complexidade à sua vida. Ele viu nela uma alma gêmea, alguém que compartilhava sua determinação e ambição. Conforme ela crescia, ele se viu atraído por ela de maneiras que o excitavam e perturbavam. A linha entre o afeto paternal e algo mais sinistro começou a se confundir, preparando o palco para a tragédia que estava por vir. Era uma noite fria de outono quando o mundo de Saffron virou de cabeça para baixo. Ela estava trabalhando até tarde no jornal local, onde ela havia conseguido um estágio quando percebeu que tinha deixado o carregador do laptop em casa. Sabendo que seus tios deveriam estar em um baile de caridade naquela noite, ela decidiu dar uma passada em casa para recuperá-lo. Quando Saffron entrou na garagem, ela notou o carro do seu tio estacionado em seu lugar de costume. Pensando que ele devia ter decidido não ir ao baile, ela entrou na casa em silêncio, não querendo perturbá-lo caso ele estivesse trabalhando em seu escritório. A casa estava estranhamente silenciosa enquanto Saffron subia as escadas. Enquanto ela se aproximava do seu quarto, ela ouviu sons vindos do quarto do seu tio. Preocupação e curiosidade lutaram dentro dela enquanto se aproximava lentamente da porta parcialmente aberta. O que Saffron viu pela fresta da porta a assombraria pelo resto de sua curta vida. Lá estava seu tio Everett, preso em um abraço apaixonado com uma mulher, que decididamente não era sua tia Constance. A mente de Saffron girava enquanto tentava processar o que estava testemunhando. O tio que ela idolatrava, o homem que ela via como um modelo de virtude e sucesso, não era nada além de um traidor comum. Recuando da porta, o pé de Saffron prendeu-se numa tábua solta do chão, provocando um rangido alto. Seu coração parou ao ouvir o silêncio repentino vindo do quarto. Sem pensar, ela desceu as escadas correndo e saiu da casa, mal se lembrando de fechar a porta da frente atrás de si. Uma vez dentro do carro, Saffron sentou-se tremendo, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Choque, raiva e uma estranha sensação de traição lutavam por dominá-la. Ela sempre tinha considerado seu tio como invencível, acima das mesquinhas fraquezas dos homens comuns. Vê-lo envolvido em um caso tão vulgar despedaçou o pedestal em que o havia colocado. Nos dias que se seguiram, Saffron se viu obcecada em analisar cada interação que já tivera com o tio. Ela começou a ver significados ocultos em toques casuais, a reinterpretar elogios e gestos de afeto através de uma nova e perturbadora lente.
O conhecimento do caso de Everett tornou-se um segredo venenoso, corroendo Saffron por dentro. Ela se viu incapaz de encarar os olhos do tio à mesa de jantar, esquivando-se do seu habitual tapinha carinhoso no ombro. Sua tia percebeu a mudança no comportamento de Saffron, mas atribuiu ao estresse do estágio e da iminente procura por emprego. Ninguém imaginava que essa descoberta daria início a uma cadeia de eventos que terminaria em tragédia. Veronica Ashworth não era o tipo de mulher que se imaginaria como outra mulher em um caso extraconjugal. Aos 38, ela era uma respeitada curadora de arte no Museu de Arte em Hertford. Sua postura profissional e gosto sofisticado a tornavam uma das favoritas da elite da cidade, que frequentemente buscava seus conselhos para construir suas coleções particulares. Com suas feições marcantes e sua inclinação por roupas minimalistas de grife, Veronica tinha uma presença impressionante. Ela era inteligente, culta e ferozmente independente, qualidades que inicialmente atraíram Everett a ela. Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez em um evento de arrecadação de fundos para o museu, 2 anos antes. Everett ficou imediatamente cativado pela inteligência de Veronica e por sua maneira revigorantemente direta. Por sua vez, Veronica encontrou em Everett um homem que conseguia acompanhá-la intelectualmente, algo que ela sentira falta em muitos de seus relacionamentos anteriores. O que começou como uma ligação intelectual logo evoluiu para um relacionamento físico. Eles se encontravam em hotéis sofisticados durante viagens de negócios, ou roubavam momentos juntos quando Everett dizia estar trabalhando até tarde. Veronica, que havia renunciado a relacionamentos sérios, após um divórcio doloroso no início dos seus 30 anos, se viu apaixonando pelo carismático magnata do mercado imobiliário. No entanto, Veronica não era ingênua. Ela sabia que Everett era casado e não tinha ilusões sobre o relacionamento deles. Ela dizia a si mesma que estava satisfeita com os momentos roubados e os encontros apaixonados, que ela não precisava nem queria as complicações de um relacionamento sério. No entanto, à medida que o caso continuava, Veronica se via cada vez mais insatisfeita com o segredo e as limitações do acordo entre eles. Ela começou a ter esperanças, contrariando seu bom senso, de que Everett pudesse deixar a esposa por ela. Veronica não fazia ideia de que seu caso com Everett estava prestes a ser exposto da maneira mais trágica possível. A descoberta do relacionamento deles desencadearia uma reação em cadeia que terminaria em assassinato, alterando para sempre a vida de todos os envolvidos. Nas semanas seguintes à descoberta do caso de Everett, Saffron se viu mergulhando em uma obsessão sombria. Seu futuro, antes brilhante, pareceu escurecer, à medida que ela se consumia com pensamentos sobre seu tio e a misteriosa outra mulher. O trabalho de Saffron no jornal começou a sofrer, enquanto passava incontáveis horas vasculhando as redes sociais e fotos de eventos locais, tentando identificar a mulher que ela tinha visto no quarto de Everett. Sua busca se tornou obsessiva, fazendo com que ela negligenciasse suas responsabilidades e se isolasse de seus amigos e familiares. À medida que se aprofundava em sua investigação, Saffron começou a experimentar uma mudança perturbadora em suas emoções. O choque inicial e a repulsa pela infidelidade do seu tio gradualmente deram lugar a uma mistura complexa de ciúmes e desejo. Ela se pegou imaginando como seria ser o objeto dos afetos ilícitos de Everett. Ser aquela por quem ele arriscou tudo. Esses pensamentos emocionavam e horrorizavam Saffron. Ela sabia que estavam errados, que a própria ideia de se sentir atraída por seu tio era um tabu. No entanto, ela não conseguia se livrar da crescente fixação. Ela começou a prestar mais atenção à sua aparência quando sabia que Everett estaria por perto, usando mais maquiagem e escolhendo roupas que acentuavam sua figura. O comportamento de Saffron não passou despercebido. Sua tia Constance expressou preocupação com as repentinas mudanças de humor e o comportamento distraído da sobrinha. Everett também parecia sentir a mudança em Saffron, frequentemente apegando olhando para ele com uma expressão indecifrável. Uma noite, enquanto Saffron ajudava Constance a preparar o jantar, ela ouviu uma conversa telefónica entre Everett e alguém que ele chamava de V. O tom íntimo de sua voz não deixou dúvidas na mente de Saffron de que esta era outra mulher. Ouvir o afeto na voz do tio enquanto ele falava com sua amante despertou um ciúme feroz em Saffron que ela mal conseguia conter. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Saffron tomou uma decisão. Ela exporia o caso de Everett, mas não por qualquer senso de dever moral ou preocupação com sua tia. Embora as motivações de Saffron fossem muito mais egoístas e distorcidas, ela se convenceu de que, ao revelar o caso, ela estaria removendo a outra mulher da equação, deixando-a livre para buscar seu próprio relacionamento com Everett. Em seu estado cada vez mais delirante, Saffron começou a reinterpretar todas as interações que já teve com o tio. O sorriso orgulhoso que ele lhe dera em sua formatura do ensino médio. As longas conversas que tiveram sobre seu futuro. O abraço reconfortante que ele ofereceu quando ela estava chateada, tudo isso ganhou novos significados, inapropriados, na mente de Saffron. Enquanto formulava seu plano para confrontar Everett, a culpa e a vergonha de Saffron foram sobrepostas por uma mistura tóxica de desejo e um senso equivocado de direito. Ela havia-se convencido de que entendia Everett de uma forma que ninguém mais entendia, que elas compartilhavam uma conexão especial, que transcendia sua relação familiar. Saffron não fazia ideia de que sua queda na obsessão a estava levando por um caminho do qual não haveria retorno.
A outrora promissora jovem jornalista estava agora em rota de colisão com a tragédia. Movida por desejos que ela mal entendia e um ciúme que acabaria se mostrando fatal. Em uma noite chuvosa de terça-feira, Saffron decidiu que era hora de colocar seu plano em ação. Saffron encontrou Everett em seu escritório, debruçado sobre algumas plantas de um novo empreendimento. Ela bateu na porta aberta, seu coração batendo tão forte que Everett ergueu os olhos, seu rosto se abrindo em um sorriso caloroso que fez os joelhos de Saffron enfraquecerem. Everett, tudo bem se eu conversar com você sobre uma coisa? A voz de Saffron tremeu levemente enquanto ela falava, percebendo seu tom sério. A expressão de Everett mudou para uma de preocupação. Claro, o que está pensando? Saffron fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Eu sei sobre seu caso, tio Everett. Everett ficou pálido ao encarar a sobrinha em choque. Eu ouvi naquela noite que o senhor deveria estar no baile de gala. Eu cheguei em casa e o vi com ela. Ela fez uma pausa. Estava reunindo coragem para o que diria em seguida. E eu quero que você saiba que está tudo bem. Eu entendo. O choque de Everett se transformou em confusão. Você não deveria estar envolvido nisso. É complicado e não é o que você pensa. Dando um passo em direção ao tio. A voz de Saffron caiu para um sussurro quase inaudível. Eu acho que é exatamente o que eu penso. Você não está feliz com a tia Constance. Você precisa de alguém que a entenda de verdade. Alguém que possa corresponder à sua paixão e ambição. As palavras de Everett, ela se aproximou até ficar diretamente em frente à mesa dele. Everett se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão de madeira. Saffron, esta conversa precisa terminar agora. Você é minha sobrinha e o que você está insinuando é completamente inapropriado. Mas Saffron estava imersa demais em sua ilusão para prestar atenção ao aviso na voz de Everett, em um movimento que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Ela contornou a mesa e se pressionou contra ele. Por um momento, o tempo pareceu parar. Everett olhou para sua sobrinha, uma mistura de emoções em seu rosto. Choque, raiva e algo mais obscuro que Saffron confundiu com desejo. Então, com um empurrão forte, ele a afastou. O que você pensa que está fazendo? Você perdeu a cabeça? A rejeição atingiu Saffron como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, seu rosto corando de humilhação e raiva. Nenhum dos dois poderia saber naquele momento como esse confronto colocaria em movimento uma série de eventos que terminaria em tragédia. Os limites foram cruzados e não havia como voltar atrás. Nos dias que se seguiram ao confronto, uma tensão desconfortável pairou sobre a casa dos Scala. Saffron evitava Everett o máximo possível. Vergonha e raiva guerreando dentro dela. Everett, por sua vez, parecia determinado a fingir que nada havia acontecido, mantendo uma fachada de normalidade que só aumentava o sofrimento de Saffron. Foi em uma noite de sexta-feira, quase 2 semanas após o incidente no escritório, que tudo mudou. Constance havia levado as crianças para visitar seus pais no fim de semana, deixando Everett e Saffron sozinhos em casa. Saffron estava planejando passar a noite fora com amigos, uma tentativa desesperada de escapar da atmosfera sufocante em casa. Enquanto ela estava saindo pela porta, Everett a chamou. Saffron, podemos conversar um instante? Everett fez um gesto para que ela se juntasse a ele na sala de estar. Acho que precisamos esclarecer o que aconteceu. Saffron sentou-se rigidamente na beira do sofá, com o corpo tenso. Eu prefiro não falar sobre isso, podemos simplesmente esquecer que aconteceu? Everett suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não acho que podemos. Algo em seu tom fez Saffron olhar para cima, encontrando seus olhos pela primeira vez em semanas. O que ela viu ali a fez prender a respiração. A raiva e o desgosto que ela esperava haviam desaparecido. Em vez disso, ela viu uma mistura de culpa, desejo e resignação que espelhava suas próprias emoções conflitantes. Naquele momento, a dinâmica entre eles mudou irrevogavelmente. Everett se aproximou, sua voz baixa e intensa. Isso é errado, Saffron, nós dois sabemos que é errado, mas eu não consigo parar de pensar em você. O que se seguiu foi um encontro apaixonado e frenético, que os deixou sem fôlego e cheios de partes iguais de euforia e vergonha. Enquanto estavam deitados juntos no sofá, o peso do que tinham feito começou a cair sobre eles. Nas semanas que se seguiram, Everett e Saffron se envolveram em uma dança perigosa de momentos roubados e encontros secretos. Ambos sabiam que o que estavam fazendo era errado, que isso poderia destruir sua família se alguém descobrisse. Mas a emoção do seu relacionamento proibido, combinada com o afeto e a compreensão genuínos que compartilhavam, provou ser viciante demais para desistir. Eles não faziam ideia de que seu caso ilícito estava caminhando para uma conclusão catastrófica. A teia de mentiras e traições que eles estavam tecendo logo se desfaria com consequências mortais. À medida que o relacionamento secreto de Everett e Saffron se intensificava, a atmosfera na casa dos Scala ficava cada vez mais tensa. Constance, embora desconhecesse a verdadeira natureza da situação, sentiu que algo estava errado. Ela notou os olhares furtivos entre seu marido e sua sobrinha. A maneira como eles pareciam ficar tensos quando estavam no mesmo cômodo. A situação chegou ao auge em uma tarde de sábado, quando Constance flagrou Everett e Saffron no que parecia ser uma discussão intensa e sussurrada. Eles se separaram assim que a notaram, mas Constance tinha visto o suficiente para despertar suas suspeitas. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, com uma voz carregada de preocupação e uma pitada de acusação.
Saffron resmungou algo sobre um desentendimento em relação a uma proposta de negócios antes de sair apressadamente da sala. Everett tentou amenizar a situação, alegando que estava dando conselhos a Saffron sobre suas perspectivas de carreira. Mas Constance permaneceu descrente. A partir daquele momento, Constance começou a prestar mais atenção nas interações do marido com a sobrinha. Ela notou como eles sempre pareciam estar no mesmo cômodo. Como as conversas deles cessavam abruptamente quando ela entrava. Uma semente de dúvida havia sido plantada e estava começando a crescer. Conforme as semanas passavam, a tensão na casa se tornava palpável. Os jantares em família, antes um momento de conversas animadas e risos, tornaram-se eventos artificiais, repletos de silêncios constrangedores e conversas superficiais forçadas. As tentativas de Constance de descobrir o que estava errado eram recebidas com desvios por parte de Everett e evasivas de Saffron. Sem o conhecimento de todos, a fachada cuidadosamente construída da família Callan estava começando a ruir. A verdade, com todas as suas implicações desagradáveis, ameaçava explodir. E quando explodisse, as consequências seriam devastadoras. Enquanto o outono dava lugar ao inverno, Everett Callan se viu preso em uma prisão criada por ele mesmo. A emoção inicial de seu caso com Saffron havia desaparecido há muito tempo, substituída por uma ansiedade constante e corrosiva. A pressão vinha de todos os lados. Verónica, sem saber de seu envolvimento com Saffron, havia começado a pressioná-lo por mais compromisso. Ela queria que ele deixasse Constance, para começar uma nova vida com ela. Sua paciência estava se esgotando. E suas ameaças de expor o caso deles estavam se tornando mais frequentes e mais sérias. Em casa, as suspeitas de Constance não haviam diminuído. Sua natureza outrora confiante havia sido substituída por uma vigilância silenciosa que deixava Everett nervoso. Ele apegou checando seu telefone quando ela pensava que ele não estava olhando. Notou seus olhares questionadores quando ele chegava tarde do trabalho. Mas era Saffron quem representava a maior ameaça. O que havia começado como uma paixão equivocada da parte dela havia evoluído para algo muito mais perigoso. Ela havia se tornado possessiva, com ciúmes não apenas de Constance, mas também de Verónica. Suas exigências pelo tempo e atenção de Everett estavam se tornando cada vez mais difíceis de administrar. Em uma noite particularmente tensa, depois de uma situação arriscada em que Constance quase os flagrou em uma posição comprometedora, Everett tentou terminar com Saffron. Isso tem que parar, ele havia-lhe dito. Os olhos de Saffron brilharam com uma mistura de mágoa e raiva. Você não pode acabar com isso, eu não vou deixar. Se você tentar me deixar, eu vou contar a todos o que fizemos. A ameaça pairou no ar entre eles. E Everett sentiu os últimos vestígios de controle escapando de suas mãos. Ele estava preso, entre 3 mulheres, cada uma segurando um pedaço de sua destruição em suas mãos. A noite que mudaria tudo começou como qualquer outra. A família Callan tinha acabado de jantar, com Constance e as crianças se acomodando para uma noite de filmes. Everett se esquivou, alegando que tinha trabalho para terminar em seu escritório. Saffron também se desculpou, dizendo que tinha planos com amigos. Mas Saffron não tinha intenção de sair naquela noite. Em vez disso, ela esperou até ter certeza de que o resto da família estava absorto no filme antes de entrar no escritório de Everett. Ela o encontrou em sua mesa, com a cabeça entre as mãos. Precisamos conversar, disse Saffron, fechando a porta atrás de si. Saffron se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de mágoa e determinação. Você precisa escolher entre ela ou eu. Não serei mais o seu segredinho. Naquele momento, olhando para o rosto de Saffron contorcido de ciúmes e desespero, Everett viu toda a sua vida desmoronar diante de seus olhos. Tudo pelo que ele havia trabalhado. Tudo o que ele havia construído, estava prestes a ser destruído pela obsessão equivocada daquela garota. Algo dentro de Everett se quebrou. Com um rugido de frustração e medo, ele investiu contra Saffron, suas mãos apertando seu pescoço. Ele queria pará-la, silenciar as ameaças que estavam destruindo seu mundo. Mas uma vez que começou, não conseguiu parar. Os olhos de Saffron se arregalaram em choque e medo enquanto ela arranhava suas mãos, tentando se libertar. Mas Everett era mais forte, sua força alimentada por pânico e adrenalina. Acabou em minutos. A luta de Saffron enfraqueceu e então cessou completamente. Quando Everett finalmente recobrou os sentidos e a soltou, ele desabou no chão, sem vida. A descoberta do corpo de Saffron causou uma onda de choque na família Callan. E em toda a comunidade. Foi Constance quem a encontrou, alertada pelo silêncio incomum no escritório de Everett. Seu grito de horror fez as crianças correrem. E em minutos a casa estava cheia de policiais e paramédicos. Everett, em estado de choque, foi encontrado sentado em sua cadeira olhando fixamente para o corpo de Saffron. Ele não ofereceu resistência enquanto a polícia o levava. Seu silêncio interpretado como um choque profundo pelos policiais na cena. Detetive Lena Kirka, uma veterana da divisão de homicídios do Departamento de Polícia, foi designada para liderar a investigação, desde o momento em que entrou na casa dos Callan. Ela sentiu que este caso era muito mais complexo do que uma simples invasão domiciliar que deu errado, que era a teoria inicial. À medida que entrevistava os membros da família, inconsistências começaram a surgir. Constance, embora devastada, parecia nutrir suspeitas sobre o marido. As crianças, Rowan e Ivy, falaram sobre o aumento da tensão na casa nos últimos meses. Particularmente entre Everett e Saffron. Mas foi o comportamento de Everett que levantou mais suspeitas para o detetive Kirk. Seu afeto era inexpressivo, suas respostas às perguntas vagas e evasivas.
Ele alegou ter trabalhado em seu escritório a noite toda. Não ouviu nada até o grito de Constance. No entanto, o detetive notou que havia sinais de luta no quarto e as roupas de Everett estavam desarrumadas. À medida que a investigação progredia, mais perguntas surgiam. Por que Saffron mentiu sobre ter saído com amigos? O que ela estava fazendo no escritório de Everett tão tarde da noite? E o mais intrigante: quem era o misterioso V que aparecia com frequência nas mensagens de texto e e-mails de Saffron? O relatório da autópsia trouxe uma nova reviravolta ao caso. A causa da morte foi estrangulamento. Mas o legista também encontrou evidências de atividade sexual pouco antes da morte de Saffron. Essa revelação lançou uma nova e perturbadora luz sobre o caso. À medida que a detetive Kirk investigava mais a fundo, ela começou a descobrir uma teia de segredos e mentiras que percorria o coração da família Callahan. A fachada de família perfeita estava desmoronando, revelando verdades obscuras que chocariam a comunidade profundamente. Conforme a investigação sobre o assassinato de Saffron se intensificava, a detetive Kirk e sua equipe começaram a montar o complexo quebra-cabeça de relacionamentos e segredos dentro da família Callahan. Cada nova revelação os aproximava da chocante verdade. Uma descoberta aconteceu quando a perícia recuperou mensagens de texto apagadas do celular de Saffron. As mensagens revelaram um relacionamento apaixonado e ilícito com um homem mais velho, referido apenas como E. O conteúdo das mensagens deixava poucas dúvidas de que era Everett Callahan. Munido dessa informação, o detetive Kirk trouxe Everett para outro interrogatório. Confrontado com as evidências, o álibi cuidadosamente construído por Everett começou a ruir. Ele admitiu o caso com Saffron, mas negou veementemente tê-la matado, alegando que o relacionamento deles era consensual e que ele amava sua sobrinha. No entanto, a história de Everett se complicou ainda mais quando Veronica Ashworth se apresentou. Inicialmente relutante em se envolver na investigação, Veronica finalmente revelou seu longo caso com Everett. Após ser confrontada com evidências que a ligavam a ele, seu depoimento pintou a imagem de um homem dividido entre múltiplos relacionamentos, lutando para impedir que seus vários segredos se chocassem. Enquanto isso, uma busca mais completa na casa dos Callahan revelou um diário escondido no quarto de Saffron. As entradas detalhavam sua crescente obsessão por seu tio, sua descoberta do caso dele com a Veronica, e seu plano de confrontá-lo na noite de sua morte. A última entrada, datada do dia em que ela morreu, continha uma frase arrepiante: "Esta noite tudo muda. Ele terá que escolher, ela ou eu." Esta evidência, combinada com a análise forense da cena do crime, começou a pintar um quadro claro do que aconteceu naquela noite fatal. Evidências de DNA encontradas sob as unhas de Saffron corresponderam às de Everett, indicando uma luta. Fibras das roupas de Everett foram encontradas no corpo de Saffron, contradizendo sua declaração inicial, de que ele não havia tido contato próximo com ela naquela noite. Conforme o caso contra Everett se fortalecia, outras testemunhas se apresentaram. Uma vizinha relatou ter ouvido vozes alteradas, vindas da casa dos Callahan na noite do assassinato. Um colega de trabalho de Everett mencionou seu comportamento cada vez mais errático no trabalho, nas semanas que antecederam a morte de Saffron. Talvez o depoimento mais condenatório tenha vindo de Constance. Após dias de interrogatório e confrontada com as crescentes evidências da infidelidade do marido, ela finalmente cedeu. Ela revelou que suspeitava que algo estava acontecendo entre Everett e Saffron há semanas. Na noite do assassinato, ela ouviu parte da discussão deles, mas estava com muito medo de intervir. Enquanto o detetive Kirk compilava todas as evidências, uma linha do tempo dos eventos emergiu. Saffron havia confrontado Everett sobre seu caso com Veronica, ameaçando expor ambos os relacionamentos se ele não a escolhesse. Em um momento de pânico e raiva, Everett estrangulou Saffron e tentou encobrir seu crime. O caso, que antes parecia uma trágica invasão domiciliar, se desenrolou em uma sórdida história de desejo proibido, ciúme e, por fim, assassinato. A suspeita família Callahan, outrora a imagem do sucesso suburbano, agora estava exposta como uma teia de mentiras e traição. O tribunal estava lotado todos os dias enquanto a acusação apresentava seu caso, pintando a imagem de um homem cuja teia de mentiras e relacionamentos ilícitos finalmente o alcançara. A promotora apresentou uma narrativa convincente, entrelaçando as provas físicas, os depoimentos de testemunhas e o conteúdo condenatório do diário de Saffron. Ela retratou Everett como um predador manipulador que havia se aproveitado de sua jovem e vulnerável sobrinha, e a matou em um acesso de raiva quando ela ameaçou expô-lo. A equipe de defesa de Everett tentou lançar dúvidas sobre o caso da acusação. Eles argumentaram que as provas físicas eram circunstanciais e que as anotações do diário de Saffron eram fantasias de uma jovem problemática. O momento mais dramático do julgamento aconteceu quando o próprio Everett subiu ao depoimento, sob intenso interrogatório. Ele finalmente admitiu seu caso com Saffron, mas continuou a negar tê-la matado. Seu colapso emocional no banco das testemunhas, enquanto implorava pelo perdão de sua família, deixou muitos no tribunal atordoados. À medida que o julgamento se aproximava do fim, tanto a acusação quanto a defesa fizeram discursos finais apaixonados. Após 3 dias de deliberação, o júri retornou com seu veredicto. Em um momento de grande drama,
O chefe do júri se levantou e declarou Everett Callan culpado de homicídio em segundo grau. O juiz condenou Everett a 25 anos de prisão perpétua, encerrando um caso que chocou e cativou a nação. A tragédia dos Callan deixou uma marca indelével na comunidade. A reputação outrora imaculada da família estava em ruínas. Seu nome para sempre associado a escândalo e assassinato.